Hoje estamos aqui com ele, o novo Toyota Corolla GR Sport 2026, a versão esportivada do Toyota Corolla. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desse modelo logo após a vinheta. Bom, para começar esse vídeo de avaliação, vamos começar aqui pela parte frontal, falando dos faróis. Os faróis permanecem exatamente os mesmos, são faróis em Full LED, com luz de condução diurna em LED, também sistema de pisca por LED. E ele tem também ali o globo, que ajuda bastante na iluminação noturna, né? Ele traz também esse detalhe em preto brilhante que ele ganhou na linha 2025, ficou bem bonito. Símbolo da Toyota ao centro, onde ele inclusive comporta o radar do piloto automático adaptativo. Ele traz o sensor de estacionamento dianteiro e quando traz sensor de estacionamento dianteiro significa que também tem sensor de estacionamento traseiro, né? Tem a escrita GR aqui também, né? A grade aqui com o acabamento em preto brilhante, iluminação do neblina por LED, então ficou bem chamativa essa frente do modelo. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Vindo para a parte lateral, ele também não sofre alteração. Inclusive, as informações técnicas do modelo estão aparecendo para vocês aí na tela. Agora, vindo para a parte de rodas, esse veículo conta com rodas aro 17 com pneus 215/50. Freio a disco nas 4 rodas. Também continua contando com ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Suspensão também permanece sendo independente McPherson no eixo dianteiro e suspensão independente multibraços lá no eixo traseiro, né? Ele vem com a escrita GR aqui na lateral, retrovisor com seta integrada, rebatimento e temos aqui também o indicador de ponto cego. E ó, aproveitando que eu falei sobre a questão de suspensão, né? Esse veículo tem uma suspensão um pouco diferente das outras versões. Os amortecedores também recebem uma calibração diferente para deixar o veículo um pouco mais firme, tá? Até na parte de estrutura ele tem ali braços estruturais no chassi e defletores no assoalho, deixando o veículo um pouco mais esportivo, mas mesmo assim ele ainda continua sendo um veículo esportivado e não um veículo esportivo como o GR Corolla, que tem vídeo aqui no canal daquele modelo hatch. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, né? Reparem que ele está com esse protetor lateral, mas ele não vem com esse friso, tá? Isso aqui é um acessório que foi colocado na concessionária. A maçaneta é na cor da carroceria, coluna central aqui com o acabamento fosco e ele também conta com o teto solar, né, que foi adicionado na linha 2024. E o teto também vem pintado em preto. Esse aqui é preto porque o carro é preto, mas na cor branca ele também vai vir com teto preto. Na parte traseira ele também não sofre alterações, continua contando com uma belíssima traseira, né, as lanternas aqui em LED também, muito bonita essas lanternas. E elas trazem esse acabamento fumê também a partir da linha 2025. Ficou bem bonito, hein? E ele também traz esse detalhe escurecido que faz a ligação entre as lanternas e inclusive é bem bonito. A aerofólio também, brake light está ali na região do vidro, né? Que está com isso filme, também não vem com isso filme, importante a gente dizer isso, né? Aqui traz a escrita Corolla escurecida e também a escrita GR Sport. Ele traz sensor de estacionamento traseiro, tem os refletores vermelhos dos dois lados, né? E câmera de ré também aqui nessa região. Vamos fazer a abertura aqui do porta-malas, que continua com a mesma litragem, né? São 470 litros de porta-malas. Tem um espaço muito bom aqui para você carregar bastante bagagem, ó. Dá uma olhada aqui. Iluminação halógena nessa região. Aqui você conta também com o triângulo do modelo, que vem preso aqui. Eu já soltei anteriormente. E levantando aqui, ó, a gente tem acesso ao step do modelo, que não é da mesma medida das rodas lá de fora. Macaco, chave de roda, tudo aqui nessa região. Ele também conta com a forração aqui na tampa do porta-malas e a alça continua sendo do tipo pescoço de ganso. Então você tem que tomar um certo cuidado para não acabar amassando as suas malas. Vamos tombar os bancos, que são bipartidos. E para tombar o banco aqui é bem simples, basta apertar um botãozinho que ele tem aqui. Eu já tombei do outro lado. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados e o espaço do porta-malas com os bancos tombados. Bom, já de capô aberto aqui, vocês podem observar que ele mantém aqui a manta acústica e continua sem contar com amortecedor de capô. E a motorização segue sendo exatamente a mesma da linha 2025. Temos aqui um motor 2.0 aspirado de 4 cilindros flex com injeção direta e indireta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando, a tração é dianteira e esse motor rende 175 cavalos de potência no etanol e 169 na gasolina. Já o torque é de 21,3 kgfm. Com isso, esse
esse veículo consegue ir de 0 a 100 km por hora em apenas 9,2 segundos e ter uma velocidade máxima de 205 km por hora. Ou seja, é uma performance muito boa. Mas por ser uma versão com um apelo um pouco mais esportivo, poderia ter uma pimentinha adicional aqui, talvez uns 10, 20 cavalos a mais para fazer aí uma diferença frente às outras versões, não é mesmo? E aqui temos as informações de consumo de acordo com a Inmetro, um consumo excelente para um veículo 2.0 aspirado. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED do Corolla GR, o sistema de pisca também é por LED, assim como o farol baixo e farol alto. Além disso, temos aqui também a iluminação do neblina, que também é por LED. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca aqui também é por LED. Temos aqui a iluminação de ré e também a iluminação do neblina traseiro. Para mostrar o interior, vamos começar aqui pela parte interna traseira, onde o modelo conta com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether. O encosto de cabeça não conta com regulagem de altura. Os bancos aqui permanecem em couro nas laterais e suede na parte interna, com os detalhes em vermelho, né? E são bancos bem bonitos, eu gosto bastante. Aqui ele tem aqui também um descansa-braço com 2 porta-copos, né? O que aumenta bastante o conforto. Todo veículo deveria ter isso, né? Aqui na parte de portas ele não sofre alteração também, permanece aqui com um acabamento muito bom, né? Acabamento soft touch aqui, couro nessa região, costuras em vermelho. Trava da porta, maçaneta. Aqui você conta também com vidro elétrico com função One Touch na traseira, porta-objetos barra porta-garrafas e também a saída de som. E ó, importante dizer também, né? Reparem que ele está com essa soleira aqui. Isso aqui é um acessório Toyota, não vem de série. O espaço interno continua sendo excelente, regulado para mim que possui 1,72, esse aqui é o resultado, né? Sobra bastante espaço aqui para poder viajar com bastante conforto. Reparem também que o tapete tem as costuras em vermelho, também gosto bastante. Aqui ele tem um porta-revistas no banco do passageiro, saída de ar para os passageiros do banco traseiro, 2 tomadas de recarga USB tipo C iluminadas e o túnel central permanece sendo um pouco elevado. Continua contando com alças de teto para todos os ocupantes e aqui na parte traseira ele tem também o ganchinho para de pendurar alguma coisa. Iluminação halógena também, teto solar, né? E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. O espaço para a cabeça aqui continua sendo mais ou menos de 3 dedos, né? E por conta do teto solar, aqui um pouco mais para frente, ele acaba tendo um espaço reduzido, né? Porque aqui ele tem que comportar o teto solar quando você abre ele. O Corolla continua contando com uma chave do tipo presencial com travamento e destravamento do veículo e abertura do porta-malas. Tem a escrita GR desse lado, assim você fica com uma chave um pouco mais exclusiva, né? Ele conta aqui com a abertura dos vidros pela chave, é só você ficar segurando aqui, se você soltar o botão ele para de descer os vidros, tá? E ele também tem a capacidade de fazer a abertura do teto solar pela chave. E se você segurar aqui, ó, ele sobe os vidros para você e recolhe ali o teto, também faz o fechamento do teto. Se você soltar o dedo, ele para de subir os vidros e também de recolher o teto, tá? Para fazer o acesso aqui, é só colocar a mão aqui na maçaneta que ele já destrava, né? Então não fizeram um corte de custo aqui, como outras montadoras, o que é bem legal. E aqui você tem também o botão para travar. E se você colocar no automático lá dentro, você consegue rebater o retrovisor também quando trava o veículo e quando destrava fazer a abertura. Ah lá, até coloquei no automático para vocês verem, ali ele recolhe, você colocou a mão na maçaneta, ele já abre para você. E esse aqui é o interior do Corolla GR Sport, onde ele continua contando aqui com os bancos em couro, né, belíssimos bancos, tem aqui também a escrita GR, assim como lá na parte traseira, ele traz um suede aqui na parte interna com esse perfuradinho em vermelho, costuras em vermelho também, couro aqui na lateral, o encosto de cabeça aqui em couro, regulagem de altura do encosto, regulagem de altura de cinto de segurança do passageiro e do motorista. E aqui, banco com ajuste manual. Infelizmente, não ganhou ajustes elétricos. Também é importante dizer, né, assim como lá na parte traseira, isso aqui é um acessório, não vem de série, ele não vem com essa soleira, aqui vem sem mesmo. Ele continua também contando com um total de 7 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e 1 de joelho para o motorista, que é um outro diferencial do Toyota Corolla frente aos seus concorrentes. Tapete aqui em carpete com a escrita GR Corolla, traz aqui também a abertura do porta-malas e a abertura do bocal do abastecimento. Os 2 pedais ali embaixo, tem também um descansa-pé e a abertura do capô nessa região. Aqui ele conta também com o ajuste de altura do facho do farol, conta com o farol alto automático, né? Tem um assistente de farol alto automático e botão do Odo Trip.
Vindo para a parte de portas, aqui ele se mantém exatamente igual, então acabamento em soft touch nessa região, aqui acabamento em couro, maçaneta com a trava da porta e aqui comandos elétricos do retrovisor, né, nessa região, botão de rebatimento você pode deixar em automático ou rebater manualmente aqui, travamento e destravamento dos vidros, travamento e destravamento das portas e vidros elétricos com função One Touch nos 4 vidros e iluminados. Porta-objetos / porta-garrafas, a saída de som e o acabamento em preto brilhante aqui que também fica bem bonito. Bom, já a bordo aqui do GR Corolla, para dar start nele aqui é só apertar esse botão GR, né, que também é diferenciado. Apertou aqui 2 vezes, ele já faz aqui o carregamento dos instrumentos. Tem a escrita GR aqui na central quando você liga ela também, que é outro diferencial dessa versão. Painel digital, que daqui a pouco a gente fala sobre ele. Nessa região ele conta com um acabamento plástico, né, que poderia ser aqui em soft touch, visto que o restante do painel é todo em soft touch, né, um acabamento muito bom. Aqui também acabamento macio, ó, traz a costurinha vermelha também. Gosto bastante do acabamento interior, até mesmo dessa saída de ar aqui com os acabamentos escurecidos que também ficam bem bonitos. Aqui ele tem um informativo do airbag do passageiro, se está ativo ou não. E porta-luvas aqui, ó, desce suave e conta com um espaço mediano. A central multimídia flutuante de 10 polegadas. Essa central aqui traz Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e entrada USB. Tem esse botão de notificação aqui, comandos de graves, médios e agudos. Aqui você regula o som também, né, a distribuição do som, dispositivos conectados, projeção, informações de direção e quando você aperta o modo Sport, ele mostra aqui também, né, o modo Power, na verdade, ou o modo normal. Ele não tem um modo de condução eco. Aqui, o botão Home, ele sempre volta nessa página. Você tem aqui também, ó, uma centralzinha de controle, né? Apertou aqui, ele mostra o que está sendo reproduzido ou as mídias para você conectar. Aqui você consegue adicionar um dispositivo. Aqui você tem informações de direção e tem também as informações de consumo de combustível. Apertou aqui, ele mostra um menu de administrador para você gerenciar dispositivos, Android Auto e Apple CarPlay, configurações de Bluetooth, modo noite e tela off. Né? Quando você entra aqui no modo noite, você pode alterar, pode deixar dessa maneira se você quiser. E a tela off, ele simplesmente desliga a tela para você. E aqui, ó, apertou novamente, entretenimento, que mostra as fontes, telefone, né, que eu já mostrei anteriormente, e as informações do veículo que eu também já mostrei. Volume, ele ajusta aqui, tá? Não tem um botão físico, somente dessa maneira mesmo, ou por meio do volante. E aqui, quando você entra em configurações, você tem aqui todas as configurações também, com ajustes de tela, né, tem essas opções aqui também, pode até mesmo alterar o layout, tem aqui informações de áudio, com essas opções, inclusive quando você abre o áudio aqui, ele mostra as opções de equalizador, você pode selecionar aqui as equalizações pré-programadas também, tem aqui Bluetooth, aplicações e permissões, sistema e as configurações gerais, tá? Deixa eu dar partida aqui para mostrar para vocês a imagem da câmera de ré também, que na minha opinião poderia ter uma imagem um pouco melhor, e as linhas aqui são fixas, elas não se movem. Continuando a avaliação, aqui nessa região ele tem a saída de ar, aqui você tem um botão do pisca-alerta. Vindo agora para o ar-condicionado, ele segue sendo um ar-condicionado automático e digital de 2 zonas, para não ter briga entre os passageiros aqui da dianteira. Vindo aqui para a parte inferior, temos a tomada USB tipo C iluminada e também o carregador por indução. Ele também conta aqui com o botão de modo esporte e o botão para desligar o controle de tração. E o câmbio continua sendo automático do tipo CVT de 10 velocidades, tá? A primeira marcha é por engrenagem e as outras 9 marchas são simuladas. E legal dizer que pelo fato dele contar com a primeira marcha por engrenagem, ele não tem o delay do CVT, o que é bem legal, deixa o veículo bem mais esperto. Aqui você tem as posições do câmbio e o modo sequencial para troca de marcha. Bom, como vocês podem observar, o freio de estacionamento continua sendo convencional, ele não ganhou freio de estacionamento eletrônico, permanece aqui com os 2 porta-copos. O descansa-braço aqui continua sendo em couro, com costura vermelha, e levantando aqui você tem acesso a um porta-objetos com forração para evitar barulho, uma tomada USB tipo C iluminada e também uma tomada 12 volts. O volante permanece sendo um volante multifuncional em couro, tem ajuste de altura e também de profundidade, direção elétrica. O volante segue contando com as costuras em vermelho e também traz a plaquetinha GR.
Aqui os comandos do painel digital dele, botão de retorno, atendimento do telefone, diminuir e aumentar volume e comando de voz. E aqui do outro lado temos os comandos do piloto automático, que é adaptativo e traz função stop and go, ou seja, ele vai até zero, o que é bem bacana. Esse veículo também traz assistente de permanência em faixas e centralização nas faixas, o que também é muito legal, visto que ele centraliza o veículo para você, né? Ele também conta aqui com a frenagem de emergência, né? Tem monitoramento frontal, se ele observar que você está na iminência de um impacto, ele emite um alerta visual e sonoro. Se você não frear o veículo, ele freia para você automaticamente, evitando o impacto ou reduzindo os danos. Aqui você tem também o modo para você selecionar a fonte de áudio e a passagem de faixas. Ele traz pedal shift aqui atrás do volante, também conta com o sensor de luz, porém não conta com sensor de chuva. Temos aqui painel digital de 12,3 polegadas e quando a gente aciona a ignição do veículo é isso que acontece. Eu não dei partida nele, só apertei ali o botãozinho para acionar o painel. Tudo aqui é digital, então a gente tem o conta-giros aqui, do outro lado velocímetro aqui também, velocímetro em digital no painel digital, posição do câmbio aqui também, aviso de afivelamento de cinto dos passageiros do banco traseiro, então se alguém soltar o cinto lá, vai informar aqui que a gente tem um aviso de afivelamento de cinto aqui dos passageiros do banco dianteiro, informação do freio de estacionamento, né, se está ativado ou não, temperatura do líquido do arrefecimento e aqui também temos o indicador de combustível. Ele fica emitindo esse alerta aqui também para a gente pisar no freio, mas eu não quero mostrar dando partida agora, né? A gente está dentro do showroom. Ó, ele tem algumas possibilidades de visualização, mas primeiro quero mostrar para vocês aqui, ó, quando a gente aciona o Sport dele, ele aparece essa animação Sport e troca a cor lá do fundo também, então fica com os detalhes em vermelho, como vocês podem observar aqui. Incomoda um pouquinho esse aviso, hein, se a gente não dá partida. Ele também tem aqui o modo normal, tá? Então no normal ele fica dessa maneira aqui. E não temos aqui um modo de condução eco, somente o modo normal e Sport. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem opção de alterar o que está sendo reproduzido lá na parte interna desses reloginhos, ó. Então a gente tem algumas possibilidades de visualização. Podemos aqui pressionar o OK e ajustar o relógio, ajustar o brilho do painel aqui também, e é só você segurar o OK aqui do volante que você consegue fazer a alteração. Temos o LTA aqui também, que é o assistente de permanência em faixas, o BSM, vamos ver o que tem aqui nesses menus. Então, ó, de permanência em faixas tem essas opções, o BSM, que é o assistente de ponto cego, o PCS, vamos ver o que tem aqui, sensibilidade e para ativar ou desativar o PCS, o RCTA, que é o alerta de tráfego cruzado traseiro, então ele fica monitorando a traseira quando você vai dar ré também e emite um alerta para você se tiver um veículo vindo. Configurações aqui do medidor, com configurações de idioma, unidades, tipo de medidor, então a gente pode alterar aqui ó, a exibição, ó. Olha que legal. Então tem essa exibição e essa outra exibição. Eu particularmente prefiro essa exibição aqui, mas vamos mostrar essa aqui também, ó. Olha que legal que fica, né? Bem interessante. E ó, você tem opções de configuração aqui também, ó, inteligente, robusto e esportivo. E o esportivo fica legal, hein? Será que nos outros aqui também tem? Vamos ver tipo de medidor. Vamos colocar esse outro aqui agora. Vamos ver como que fica. É bom que a gente mostra todos para vocês aqui, ó. Robusto, inteligente e casual. Vamos colocar esse aqui também e ver as possibilidades de configuração, se é que tem alguma para esse tipo. Estilo de medidor. Ah, ele muda um pouquinho também, ó. Bem interessante. Qual que vocês gostaram mais, galera? E eu gostei desse aqui com o medidor esportivo, né? Fica mais legal. Tipo do dia, informação de eco, economia eco, que a gente tem as médias, itens de distância e tempo total, itens do Trip A, né, que você quer que dê como opção aqui para você também, Trip B, visor pop-up, configuração padrão para retornar ao ajuste de fábrica também, e é isso que a gente tem aqui. Vamos para o lado, mantenha pressionado, ó, a gente tem mensagens aqui também, tem as informações dos assistentes de segurança, bem legal essa pistinha inclusive.
e dá para deixar sem nenhuma informação também, como vocês podem observar. Vamos para o 3, o que eu posso alterar? Aqui é como se ele salvasse uma posição que você deixou, então dá para alterar aqui também os de dentro, ó. Então eu tenho aqui, ó, média total, né? Média de quilômetros por litro, economia eco, reprodução, que está sendo reproduzido, e do outro lado, informações de viagem, né, do computador de bordo, Trip A, Trip B, média total, os assistentes, bússola, e é isso que a gente tem aqui. Vamos dar partida também? Quero ver como que fica. Olha lá, vamos ver como que eu arrasto. Olha lá, ele mostra em vermelho o arrasto, olha que legal. Bom, na parte superior o acabamento é escurecido, como eu já falei para vocês, né? Ele traz aqui o para-sol com espelho e iluminação para o passageiro, para o motorista a mesma coisa. E aqui temos o botão para desligar o alarme volumétrico, né? Se você for deixar alguém aqui dentro e for travar o veículo, aperte esse botão para não disparar o alarme. Aqui ele tem comandos de iluminação halógena também individual. E o retrovisor conta com função eletrocrômica. Temos aqui também os comandos do teto solar dele, né? Ele tem aqui esse teto solar, deixa eu colocar aqui na lente 0,5. Então, um teto solar aqui, ele tem a opção de você escamotear, né? Então pode ficar dessa maneira e você consegue fechar aqui a rede manualmente, tá? Não é uma rede automática. Tem aqui também a opção de você fechar o teto e você também consegue fazer a abertura do teto solar, olha lá. Isso é bem legal, né? Todo veículo com essa pegada mais esportiva tem que ter teto solar, pelo menos na minha opinião também. Ou um teto em fibra de carbono, né? E aí, o que vocês acharam do novo Toyota Corolla GR Sport 2026? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal, na linha 2026 esse veículo é exatamente igual ao modelo 2025, assim como a versão XEI, a versão Altis Premium e também a Altis Hybrid Premium. Elas não sofrem nenhuma alteração. E por isso, eu deixei para vocês aí o vídeo da versão 2025 e só fiz ali algumas alterações no vídeo. A única alteração que ele efetivamente sofre na linha 2026 é o seu preço, que infelizmente aumentou, sendo inclusive agora a versão mais cara do modelo a combustão, sendo oferecida agora a partir de R$ 199.790, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe. E ele está disponível somente em 3 cores, que inclusive estão aparecendo para vocês aí na tela. Também é importante dizer que ele continua contando com o programa Toyota 10, né, que garante até 10 anos de garantia ou 200 mil quilômetros. E também continua contando com os serviços conectados, que trazem ali algumas opções para você utilizar o seu celular e acessar algumas informações do veículo. Tanto as opções gratuitas quanto as opções pagas estão aparecendo para vocês aí na tela. Bom, e com isso eu já terminei de trazer para vocês vídeo de praticamente toda a linha Toyota Corolla 2026, só ficou faltando o vídeo da GLI Hybrid, que é a única versão que efetivamente sofre alteração. Chegando uma na concessionária, eu trago o vídeo para vocês também. E se você estiver procurando o seu Toyota 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da Mirai Toyota, tem um link de contato deles na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.